Então, boa noite mais uma vez, bem-vindos todos, que bom que estão por aqui. Vamos dar continuidade à nossa conversa de ontem, né? Nós ontem começamos a falar sobre teoria da ação, relembramos alguns conceitos que foram trabalhados na semana passada e apresentamos conceitos novos. E nós fomos até a parte complexa, né? Então, de uma maneira bastante objetiva, para fazermos o link, né, a ligação para dar continuidade, nós estamos falando sobre elementos da ação. E nós vimos que existem três elementos da ação, que são as partes, a causa de pedir e o pedido. E nós estamos analisando, então, o primeiro elemento da ação, que é partes. E trabalhamos ontem com as classificações das partes, né? Vimos que parte processual, ela representa os indivíduos que... Exatamente, Gustavo. Nós vimos que parte processual, ela diz respeito às pessoas que estão identificadas no processo como parte, seja como autor, seja como réu. Nós vimos que parte material está relacionada a quem tem o interesse, quem tem o direito que está sendo discutido no processo, né? Quando a gente fala em parte material, qual que é a análise que nós temos que fazer? A gente tem que pensar o seguinte: bom, esse direito que está sendo discutido no processo, ele beneficia ou prejudica quem? Faça essa pergunta. A resposta a essa pergunta, quem o direito que está sendo discutido no processo beneficia ou prejudica, essas pessoas são a parte material, porque é quem tem o interesse discutido no processo, né? Parte legítima é aquele que tem autorização para estar em juízo, autorização para estar em juízo, seja como autor como réu, e nós vimos que essa autorização ela pode ser legal ou pode ser convencional. Se for legal, a autorização é prevista em lei, como nos casos da ação civil pública, da representação sindical, e vimos também que a convencional é a representação realizada por uma procuração. Também falamos da legitimidade, da legitimidade ordinária e legitimidade extraordinária. Falamos sobre isso ontem também, né? Vimos que a legitimidade ordinária é quando eu tutelo o direito alheio em nome alheio. E vimos que a legitimidade extraordinária é quando se tutela direito alheio, mas em nome próprio. Só dando uma relembrada, né? Parte complexa, como o Gustavo bem colocou, não tem nada de difícil em parte complexa, ela só significa que nós temos um incapaz no polo ativo ou passivo. Então, a gente verifica a situação da parte complexa sempre que houver um incapaz compondo um dos polos da ação. E aí, nessa figura de um incapaz compondo um dos polos da ação, né, ele, para poder estar em juízo, como autor ou como réu, ele deverá ser auxiliado por alguém, seja um representante, seja um assistente, dependendo da idade, seja um curador, que é, no caso das interdições, né, que é o maior de idade interditado, ele é representado por um curador. Então, isso é parte complexa. É a união de duas pessoas para formar uma. A parte é só o incapaz, mas para ele poder estar no processo, ele tem que ser auxiliado por alguém. Senão, ele não pode estar lá. E parte simples é quando a pessoa, por si só, dá conta de ser parte, né? Então, uma pessoa com 20 anos que ingressa com uma ação e que é maior e capaz, ela não depende de nenhum tipo de auxílio, de representação ou assistência para estar em juízo. Então, ela é chamada parte simples. E aí nós vamos dar seguimento à nossa conversa sobre partes. Nós ainda estamos dentro da primeira ou do primeiro elemento da ação, partes. E agora a gente vai falar sobre pluralidade de partes. Bom, gente, vamos entender um pouquinho isso aqui. Quando a gente fala de pluralidade de partes, nós precisamos compreender que uma demanda judicial ela pode ter mais de uma pessoa compondo o polo ativo ou o polo passivo, os lados do processo. Então, não é necessário que o polo ativo seja composto somente por uma pessoa ou que o polo passivo seja composto por somente uma pessoa. Nós temos sempre essa possibilidade de termos várias pessoas compondo o polo ativo, sendo autores, ou várias pessoas compondo o polo passivo, sendo réus. Isso tem um nome. O nome que nós damos para a pluralidade de partes, quando eu tenho várias pessoas compondo qualquer um dos polos, é litisconsórcio. Então, litisconsórcio, isso significa pluralidade de partes.
Então, isso é uma nomenclatura muito importante que você escuta o tempo todo, certo? E sobre litisconsórcio, nós temos que fazer menção ao artigo 113 do Código de Processo Civil, que está inclusive no seu material. Olha o que diz o artigo 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, podem brigar, né? É, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente. Na verdade, o caput do artigo 113 deixa muito claro o que é litisconsórcio, que é essa pluralidade de pessoas. Por quê? Porque ele diz que duas ou mais pessoas podem litigar. Esse é o primeiro ponto que nós temos aqui. Outra coisa importante que nos faz entender que é a pluralidade de pessoas, no mesmo processo, em conjunto. Ou seja, eu não preciso entrar cada uma com uma ação, no mesmo processo, em conjunto. E aqui ele também coloca ativa ou passivamente, ou seja, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Isso é a ideia básica de litisconsórcio, que é essa pluralidade de pessoas compondo qualquer um dos polos da ação ou ambos. E aí nós temos classificação de litisconsórcio. Só para a gente concluir, então, o entendimento sobre o artigo 113 do CPC. E ele diz o seguinte, né? Quando que essas duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente? Inciso 1. Quando entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. 2. Entre as causas houver conexão, pelo pedido ou pela causa de pedir. E 3, ocorrer afinidade de questão por ponto comum de fato ou de direito. E eu coloquei para você, quando o artigo, o inciso 2, fala de conexão, você vê aqui uma notinha, né, que eu inseri, para colocar para você o artigo 55, que é o artigo que fala sobre conexão. A gente já vai entender isso daqui a pouco. E eu vou com a maior calma do mundo para que você possa entender esse consórcio. A gente vai voltar a falar de conexão mais tarde, mas fique tranquilo, você vai entender isso. Então vamos entender essa parte do artigo 113. Quando que eu posso ter a formação de litisconsórcio? Quando que eu posso estar diante de um processo que possui uma pluralidade de indivíduos, de pessoas no polo ativo, no polo passivo ou nos dois? A primeira hipótese, quando houver comunhão de direitos ou obrigações relativamente à lide. Então, vamos pensar uma situação. Você já deve ter ouvido falar de ação de alimentos contra os avós. A gente chama isso de alimentos avoengos. O nome é péssimo mesmo, mas essa é a nomenclatura. Aí é uma ação de alimentos avoengos. Olha que terrível. É bem coisa do direito mesmo, colocar essas nomenclaturas. E qual é o ponto? O responsável pelo pagamento de alimentos é sempre o mais próximo. Então, nós temos uma regra no Código Civil que diz o seguinte, não sei se você já estudou parentesco, mas nós temos parentesco em linha reta e nós temos parentesco em linha colateral, parentesco colateral. Parentesco em linha reta se referem a todos os nossos ascendentes ou descendentes. Então, quem é parente em linha reta? É pai e mãe, avô, avó, bisavô, bisavó. Vai subindo. E para baixo também, filho, neto, bisneto, tá? Isso é parentesco em linha reta. E colateral, a gente está falando de tio, de primo, de irmão. Isso é parentesco colateral. A obrigação alimentar, a obrigação de prestar alimentos, ela é infinita em linha reta. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você tem uma bisavó que está passando necessidade, essa bisavó pode pedir alimentos para você, bisneto. Claro que primeiro ela tem que pedir para o filho dela, depois para o neto até chegar em você, mas você pode ser responsabilizado a pagar uma pensão alimentícia para sua bisavó, para que ela não morra de fome, por exemplo. Porque em linha reta não se tem limitação para se buscar alimentos. E assim para baixo também, em relação a filhos. Então, os pais podem pedir alimentos para os seus filhos, e os filhos para os pais, os filhos para os avós. Ok, tudo certo até aqui. Mas o que a gente tem que entender? Que, normalmente, quando a gente pensa em uma ação de alimentos, o exemplo típico, né? O exemplo... Ah, que maravilha, eu não coloquei... Ah, coloquei para gravar? Ah, não, coloquei para gravar, mas levei um susto agora, achei que eu não estava gravando. Nossa, que medo. Vamos lá. Dando sequência.
Normalmente, quando a gente pensa em ação de alimentos, o exemplo que mais vem à nossa cabeça é a mãe representando o filho contra o pai, contra o genitor. E aí não tem litisconsórcio aqui, porque lembre, o autor é o filho. A mãe só está representando ele por conta da figura da parte complexa, mas não são os dois autores. É só o filho que é o autor. Contra o pai. Não existe litisconsórcio aqui. Agora imagine que esse pai, e houve uma situação de um processo que eu acompanhei que aconteceu isso, o pai estava preso. E o pai estando preso, não tinha como ele pagar a pensão. E ao mesmo tempo deixou a mãe, e a mãe estava lá com 3 filhos, ela não conseguia sozinha, primeiro que era uma situação de 3 filhos pequenos, não era tão simples assim ter um trabalho normal, ela trabalhava de maneira autônoma, até para que ela conseguisse ficar com os filhos. E deixava os filhos, por exemplo, com a sua mãe, para fazer os seus trabalhos autônomos. Mas ter essa coisa de horário para entrar, horário de sair, com a sua mãe não podendo ficar durante o dia, era muito difícil. Então ela precisava pedir alimentos e os avós não queriam ajudar. A mãe dela já ajudava, mas ela queria que os avós paternos também ajudassem. A ação de alimentos avoengos, ela é voltada contra os avós. Quais avós? Contra todos. Porque todos os avós têm responsabilidade em prestar alimentos na impossibilidade do pai não prestar, por exemplo. Tanto que nesse processo foi necessário colocar os avós paternos e os avós maternos. Formar um litisconsórcio. Por quê? Porque existe aqui uma comunhão de direitos e obrigações. Quando eu falo em responsabilidade dos avós em prestar alimentos pela ausência do genitor ou da genitora, a responsabilidade é dos avós. Se eles estiverem vivos, é dos 4. E aí nós podemos ter uma situação em que o juiz fixa lá R$1.000 de pensão, 250 para cada avô. Cada avô paga 250, cada avó paga 250, para chegar nos R$1.000. Isso é essa primeira hipótese de litisconsórcio diante dessa comunhão de direitos e obrigações. São várias pessoas com os mesmos direitos ou as mesmas obrigações. Isso também pode acontecer diante de uma situação em que, nesse caso, havia litisconsórcio ativo, né, porque eram 3 filhos. Esses 3 filhos também têm comunhão de direitos. Os 3 fazem jus ao recebimento de pensão alimentícia. Então, essa pluralidade de direitos voltada a várias pessoas, na verdade, o mesmo direito sendo de titularidade de várias pessoas, produz litisconsórcio. Então, essa é a primeira situação, né? Quando a gente fala no inciso 2, entre as causas houver conexão. Vamos ver o que é conexão. A conexão, ela é um instituto de direito processual civil, depois a gente vai voltar a falar sobre ela, mas já não quero te deixar na dúvida agora. Prevista lá no artigo 55 do CPC. E olha o que diz o artigo 55. Reputam-se conexas, ou seja, existe conexão entre 2 ou mais ações quando houver comunhão, né, quando lhes for comum a causa de pedir ou o pedido. Então, reputam-se conexas ações quando for comum ou o pedido ou a causa de pedir. Por que eu falo que a gente vai voltar a falar sobre conexão daqui a pouco? Porque para a gente entender conexão, nós precisamos, num primeiro momento, entender o que é causa de pedir e pedido. Porque só existe conexão quando 2 ou mais ações, 2 ou mais processos possuem o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir. Então, mas eu vou te dar um exemplo, para que você não fique, eu não gosto de deixar as pessoas no vácuo, assim, né, sem resposta. Primeira coisa que você tem que entender quando a gente fala de conexão. Não se confunde conexão com litisconsórcio. Por quê? Porque no litisconsórcio, que é o que a gente está analisando, eu tenho uma ação com vários autores ou com vários réus, certo? Na conexão, eu tenho 2 ou mais ações. E aí não importa se tem vários autores ou vários réus. O que é importante para se verificar a conexão é a existência de várias ações. Porque a conexão é entre processos, não é entre pessoas, é entre processos judiciais. Por isso que eu tenho que ter pelo menos 2. O que vai acontecer? Às vezes, nós podemos ter uma circunstância de conexão porque tem 2 processos muito parecidos dentro da vara, dentro daquele cartório, e que discutem a mesma situação. Tem uma fala aqui... Gustavo está falando assim, vi um caso em que o casal figurava como réu e autor ao mesmo tempo. Aqui, Gustavo, só para te esclarecer,
O fato do casal ser réu e autor ao mesmo tempo, isso não necessariamente vai gerar conexão. Isso vai definir o que a gente chama de ação dúplice, que é o que a gente vai ver no final desse material. Para ser conexão, a petição inicial tem que identificar 2 ou mais autores ou 2 ou mais réus, e não é o que aconteceu aí. Provavelmente, nesse teu exemplo, alguém entrou com processo. Então, imagine que foi a esposa que ingressou com ação contra o marido. E aí o marido, na defesa, atacou a esposa. E aí nós temos a figura dos 2 poderem ser condenados, mas ainda assim é um de cada lado, um contra o outro. Os 2 não estão no mesmo polo, porque quando a esposa é autora, o marido é réu. E quando o marido, naquilo que ele argumenta, se torna autor, ela é ré. Então eles não estão ao mesmo tempo no mesmo polo. Entendeu, Gustavo? Então esse teu exemplo não é exemplo de litisconsórcio, é exemplo de ação dúplice, que a gente vai ver mais para frente. Compreendeu isso? Só me responde aí. Beleza. Então, na conexão, nós temos várias ações. E essas ações, elas possuem semelhanças ou porque o pedido é o mesmo, ou porque a razão do pedido é a mesma. A causa de pedir é a mesma. Então, vamos pensar num exemplo de conexão para você entender. Imagina que você estava saindo da FATES, né? E ali tem um cruzamento muito esquisito. E estava acontecendo aquele negócio que eu não lembro o nome, que o pessoal da Unespar faz. Como é que o nome? Como é que chama aquilo lá? Oi? Trevado. Trevado. Eu ia falar trevão. Realmente não faço ideia do nome das coisas. A trevada. E aquela confusão lascada, você está lá saindo com o seu carro, com o seu veículo, sua moto, seja lá o que for, e você se envolve no engavetamento. Nós temos ali um acidente que envolve 5 veículos. Um grande problema, né? E aí você não conhece ninguém, todo mundo desconhecido, você está puto da cara porque você teve seu veículo prejudicado, você identifica as outras pessoas e você simplesmente é o primeiro a procurar, como você não conhece ninguém, procura um advogado e ingressa com uma ação contra a pessoa que você acha que foi o responsável pelo acidente e quer ser indenizado. E aí, logo em seguida, vão surgindo outras ações dos outros envolvidos no acidente. Ok? Quando todas essas ações que surgiram a partir do mesmo acidente chegarem no judiciário, o juiz vai verificar essa situação e o cartório vai fazer uma certidão atestando, olha, essas ações elas têm a mesma causa de pedir, ou seja, elas surgiram decorrentes do mesmo motivo. Existe um elemento comum entre todas, que foi o mesmo acidente. E aí, isso é um exemplo de conexão. Qual é a consequência da conexão? O juiz pode reunir essas ações para julgamento conjunto. É o que a gente chama de apensamento. Quando o processo ele era físico, impresso, né, a gente amarrava uma cordinha entre os processos. Então, assim, nós tínhamos, por exemplo, processos, né? Aí a gente colocava um processo em cima do outro e amarrava uma cordinha entre eles. Isso era o apensamento dos processos físicos. Hoje, no processo digital, você verifica o apensamento no próprio Projude. Quando você abre o processo, vai ter lá uma setinha, uma ligação, dizendo assim, apensado aos autos, tal. Então, o que o apensamento faz? Demonstra que esses processos têm alguma relação. E a relação é uma dessas, a conexão é uma dessas hipóteses de apensamento. Se eu tenho processos conexos, e por que eles são conexos? Porque eles têm a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido. Eles serão reunidos para julgamento conjunto. E aí talvez você se pergunta, mas professor, para que fazer isso? Pensa comigo, jovem. E olha como isso é uma coisa lógica. E é o meu desafio eterno de fazer você entender o processo de uma maneira muito lógica. Se eu tenho, vamos imaginar nesse caso, falei que eram 5 veículos, né? Se eu tenho 5 processos, cada dono de carro entrou com uma ação, discutindo o mesmo acidente. Se eu deixo esses 5 processos caminharem separadamente, eu vou ter 5 audiências de instrução, eu vou ter que produzir as provas 5 vezes, vou ter que ouvir muito mais testemunha, porque daí eu posso ter várias testemunhas por processo. Imagine ouvir 5 testemunhas para cada processo, no total de 25. Se eu reúno eles, eu faço uma audiência, produzo a prova uma vez e aplico para todos, porque o fato é o mesmo. Olha como isso é econômico.
e inclusive muito mais rápido. Então, a verificar conexão e a pensar os processos, né, reuni-los para julgamento conjunto, é uma forma de dar celeridade, é uma forma de garantir economia processual, atingir o mesmo resultado, mas com muito menos esforço, né? E aqui um ponto importante, é, se eu verifico, se o juiz verifica a conexão, preste muita atenção nisso, e ele reúne processos para julgamento conjunto, isso não forma litisconsórcio, ok? Porque mesmo quando eu tenho, mesmo diante da reunião dos processos, eu tenho lá, se fosse no exemplo físico, né, que é o mais fácil da gente visualizar, eu teria 5 processos amarrados entre si. Teria 5 processos amarrados entre si. Isso não faz criar litisconsórcio. Eu só tenho conexão. Por quê? Porque para ter litisconsórcio, eu teria que ter várias pessoas juntas no mesmo processo. Ah, mas se conexão e apensamento do processo não faz litisconsórcio, por que está aqui no inciso 2 conexão? Aqui é o seguinte, é quando se analisa a conexão antes de entrar com o processo. Que seria o seguinte exemplo. Eu bati o carro e me envolvi lá nesse engavetamento com 5 pessoas, 5 veículos. E aí eu sou, por exemplo, o segundo veículo. E na minha cabeça é muito claro que o culpado é o primeiro carro, o dono do primeiro veículo. Então eu saio conversando com os caras dos outros veículos atrás de mim e falo o seguinte, o dono do primeiro carro está errado, vamos juntar nós 4 e entrar com uma ação contra ele? Eu já verifico a conexão antes. E aí não vai ter essa figura do apensamento. Nós 4 entramos com uma ação contra o primeiro. Aí ele desconsórcio. Entendeu isso, pessoal? Essa figura da conexão como hipótese de produção de litisconsórcio, algumas coisas. Gustavo, não tem celeridade e eficácia processual, geralmente isso vai para o JEC e afronta princípios do mesmo, certo? Gustavo, eu não entendi sua pergunta. O que é que não tem celeridade e eficácia processual? Só me esclarece aqui o que você está querendo perguntar, por favor. A questão de ir para o juizado especial cível, sim, o fato de ter várias audiências realmente é um problema de atrasar o processo, isso é fato, é aquilo que a gente comentou. O fato de ir para o juizado especial cível, isso não depende de ser uma ação de acidente ou não, vai depender de outros critérios, né? Quando a gente abre a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, ela deixa bastante claro que o juizado ele é competente para julgar causas de menor complexidade. E o que a gente entende como menor complexidade? Menor complexidade são demandas judiciais que não dependem de perícia. Então, são ações que não precisam de perícia na produção de provas e, além disso, essas ações elas devem ter valor de até 40 salários mínimos, o valor discutido, né? Então, assim, a gente fala assim, um acidente vai para o juizado? Depende. Vai que é um acidente envolvendo Hilux e eu tenho realmente um prejuízo muito grande que ultrapassa 40 mil reais. Aí não vai para o juizado, vai depender do valor. Não precisa de perícia nesse exemplo, mas não dá para eu acreditar piamente que vai para o juizado, porque eu tenho esse critério do valor. Ok? Voltando para a questão do litisconsórcio. Então, o litisconsórcio ele é produzido quando eu tenho essa conexão pelo pedido ou pela causa de pedir, né? Isso é verificado antes de ter vários processos, quando houver comunhão de direitos e obrigações ou ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito, né? Nós temos ali, o que seria essa afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito? Então, vamos pensar em uma situação em que você, enquanto consumidor, se sentiu lesado por uma empresa que fez uma venda de um produto que você entende que não é adequado para o consumo. E aí você ingressa com uma ação contra essa empresa. E aí lá naquele cartório se verificam que existem outros processos contra aquela empresa. Então isso demonstra essa afinidade por um ponto comum. Qual é o ponto comum? A compra daquele produto e essa convicção de que o produto não presta, que o produto não vale nada. E aí esses processos também poderão, em vez de ter vários processos, né? Se eu identifico antes de entrar com a ação outros amigos que compraram um produto e se lascaram, eu posso ingressar com uma ação. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo e seria também essa afinidade por questões de ponto comum. Final do ano, eu
não tenho grandes... meus hobbies são bastante simples, assim. Mas eu estava com muita saudade de relembrar a minha infância e adolescência, né? Jogando alguns jogos antigos. E aí, pensando né, quando eu era adolescente, eu tive um Mega Drive. A galera mais velha sabe o que é um Mega Drive. Nunca tive um Super Nintendo, então eu jogava Mario em casa de alguns colegas. Mas eu estava com vontade de jogar esses jogos novamente. E aí, vi uma propaganda no Facebook de um... Na verdade, é um emulador, né? Mas é tipo um mini videogamezinho assim, que tem lá, acho que 8.000 jogos desses antigos. Fiquei louco, né? Falei, pô, vou comprar esse negócio. E eu, na minha insanidade, falei, vou comprar, mas eu tenho que comprar para chegar logo. E, é, e precisa chegar logo para eu jogar durante as férias, porque senão eu tô lascado. Depois que eu volto a trabalhar tanto que eu não ligo ele, deve fazer uns 3 meses já, porque não dá tempo. Então eu preciso dessas coisas durante as férias, né? E aí entrei, o pior, não era compra por Mercado Livre, era um link que abria um negócio completamente alheio em que você colocava o seu cartão, ou seja, eu fui extremamente responsável. Fiz a compra. E aí depois eu fiz a compra e aí ele falava assim, te mandaremos um código de rastreio e tal. No dia seguinte eu não tinha recebido nada, começou a me dar um desespero. E aí eu fui fuçar nas redes sociais e verificar pessoas reclamando. E eu vi um monte de gente reclamando que o produto não chegava. E aquilo foi aumentando o meu desespero. E aí fui no Reclame Aqui e verifiquei qual era a empresa que fazia o transporte do produto, que era uma transportadora, não vinha pelo correio. E aí um monte de reclamação sobre essa transportadora, porque a transportadora não prestava, que ela sumia com o seu produto. Eu falei, nossa, me lasquei. Aí me lasquei bonito, já liguei para minha operadora de cartão, fiz uma comunicação que eu queria cancelar a compra e tal, enfim. E vi um monte de gente reclamando. Qual era o elemento que me ligava a essas pessoas? O fato de termos comprado e aparentemente termos sido passado a perna. Eu poderia ter entrado em contato com essas pessoas e falado, olha, vamos entrar com uma ação, todo mundo junto? Litisconsórcio. Existe um fato, né, um ponto comum que nos liga. Todos nós compramos e não recebemos. De fato, depois o meu medo foi besta. Eu acabei me desesperando à toa. O produto chegou, veio muito errado, estava uma bosta. Mas entrei em contato com o serviço, mandei de volta, eles me mandaram outro. Veio ruim de novo, mandei de volta, eles me mandaram outro e aí veio certo. Então, o que eu achei que eu ia ter o videogame em uma semana demorou quase 1 mês e meio para vir o certo, para eu conseguir usar. Enfim, mas ele existe, ele está por aqui. Mas seria uma hipótese, se eu não tivesse recebido, de entrar em contato com outras pessoas e falar assim, olha, para a gente economizar, vamos todo mundo entrar junto e fazer alguma coisa? Esse é o ponto comum que nos liga, ok? Então, essas são circunstâncias que vão produzir, possivelmente, vão poder produzir um litisconsórcio. Vamos para a primeira classificação de litisconsórcio e nessa primeira classificação eu encerro esse primeiro momento. A primeira classificação que nós temos de litisconsórcio é o litisconsórcio quanto à pluralidade de partes. Então está aqui, ó, é o A. Quanto à pluralidade de partes, o litisconsórcio ele pode ser ativo, passivo ou pode ser misto, que é o que está aqui, ó. Pode ser misto ou recíproco. O que é o litisconsórcio ativo? E aqui nós temos uma representação para você entender. Nós temos vários autores contra um réu. Isso é bastante simples. Litisconsórcio ativo, qual é o polo ativo? O polo ativo é aquele composto pelo autor. Então a gente chama de litisconsórcio ativo quando eu tenho vários autores contra um réu. A gente chama, por sua vez, litisconsórcio passivo quando eu tenho um autor, quem compõe o polo passivo são os réus e vários réus. Um autor contra vários réus. E quando que o litisconsórcio é misto ou recíproco? Aí é uma questão lógica mesmo, né? Eu tenho vários autores contra vários réus. Aqui é pertinente uma ressalva, pessoal. Não tem necessidade de ser a mesma quantidade de autores e réus, tá? Só é importante que seja mais de um dos dois lados. Porque se tiver um só, em um dos lados, aí ele vai ser ativo ou passivo. Para ser misto, eu tenho que ter 2 ou mais autores e 2 ou mais réus. Mas pode ser 2 autores contra 5 réus. Não precisa ser igualzinho, que aqui no exemplo ficou igual, né? Então, temos que tomar esse cuidado.
Então, quando a gente fala de litisconsórcio quanto à pluralidade de partes, nós temos três. Ativo, vários autores contra um réu. Passivo, um autor contra vários réus. E misto ou recíproco, sinônimos, né? Eu tenho vários autores contra vários réus, não necessariamente em número correspondente. O que é importante é ter mais do que um, dois ou mais em cada um dos lados. Até aqui você tem alguma dúvida? Nessa ideia de litisconsórcio, aproveite que a gente tem 3 minutos. Alguma dúvida? Coloca aí para mim, ou está tudo certo? Me dá um sinal de luz aí, por favor. Tudo certo? Mais alguém aí? Vocês sabem, gente, não precisa ter receio de perguntar, né? Pelo amor de Deus. Pode perguntar sempre que tiver alguma dúvida. Não tem que ter firulinha para falar nada, não. Beleza, então. Galera, a gente vai encerrar agora esse nosso primeiro horário e voltamos daqui a pouco no horário marcado da segunda reunião, beleza? Vai beber uma água no banheiro e a gente já volta. Até daqui a pouco.